Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Obrigado por sua companhia em mais um programa Lições da Bíblia. Nesta semana vamos estudar um tema vital para a nossa fé cristã: Cristo no Santuário Celestial. Você sabia, amigo ouvinte, que o ministério de Cristo no Santuário Celestial é de fundamental importância para que você e eu possamos estar preparados para a volta de Jesus? Cristo não está de férias no céu. Ele continua trabalhando pela nossa salvação no Santuário Celestial. Muitos cristãos têm a tendência de pensarem que Cristo concluiu, diríamos assim, toda a sua obra em favor do ser humano. O fato de ele ter morrido na cruz, ter ressuscitado e ter voltado para os céus, isso demonstra, de certo modo, a conclusão de sua obra em favor do ser humano, e agora ele voltará pela segunda vez para nos salvar. Porém, esta compreensão, amigo ouvinte, ela é incompleta. Porque se Cristo, após a sua morte e ressurreição, foi para o céu sem fazer nada, então ele foi tirar férias. E aí só após a sua segunda vinda é que ele volta, diríamos assim, a trabalhar pela humanidade. Mas a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia ensina que mesmo a morte de Cristo na cruz tendo sido eficaz para salvar o ser humano, ele continua trabalhando em favor do ser humano no santuário celestial para aplicar na nossa vida os méritos do sacrifício dele. É por isso que a Bíblia diz que Cristo, além de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o nosso sumo sacerdote. E eu vou ler para você Hebreus 8, 1 e 2, na nova versão transformadora, que diz: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali, no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. O mais importante do livro de Hebreus é, de acordo com o próprio texto aqui, de que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso. E aqui é dito que Cristo ministra no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Isso mostra, amigo ouvinte, que existe um santuário celestial real, literal, no qual Cristo ministra. Nós não sabemos os detalhes de como que é a ministração de Cristo no santuário celestial. Mas quando estudamos a doutrina do santuário e recorremos ao Antigo Testamento para entendermos como era o ritual do santuário nos dias do Antigo Testamento, nós temos uma luz. Por exemplo, no ritual do Antigo Santuário, os israelitas sacrificavam cordeirinhos e, de acordo com João Batista, em João 1,29, aqueles cordeirinhos representam a Cristo, o sacrifício perfeito. Tinha também no ritual do Antigo Santuário a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, que atuavam como mediadores entre o ser humano e Deus. Da mesma forma, Cristo é o nosso mediador, é o nosso intercessor. De acordo com 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, no santuário celestial, Cristo atua como o nosso substituto e Cristo atua como o nosso sumo sacerdote, que intercede e que também tem parte no juízo. E tem que ser assim, porque foi Cristo quem veio a este mundo, representando a Deus, quem assumiu uma natureza humana e é quem melhor entende a nossa condição para poder nos ajudar. Por isso que Cristo é agora sumo sacerdote, porque ele acumula dupla função. Ele é intercessor e, a partir de um período profético já especificado no livro de Daniel, em Daniel 8,14, Cristo é também o nosso juiz, o nosso sumo sacerdote. Será muito importante, amigo ouvinte, estudarmos este assunto ao longo da semana para você ter a certeza de que Cristo, após a sua morte e ressurreição, ele não está de férias, ele continua trabalhando em seu favor e a meu favor também. Aguardo então a você no nosso estudo de amanhã. Deus te abençoe e até logo mais. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação:
Leandro Quadros. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina do santuário, Cristo no seu santuário. Cristo no seu santuário é a certeza de vida eterna para o crente, é a certeza de que você e eu podemos compreender de forma mais plena o plano de salvação. Eu queria ler para você um texto que mostra o quanto o sacrifício de Cristo e a sua presença, obviamente, no santuário celestial se constitui no centro da fé cristã. Primeiramente, eu vou ler para você o que está em Romanos capítulo 8, verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Esse texto nos mostra que como era impossível para a lei nos salvar, porque a lei estava limitada pela nossa condição pecaminosa, que é totalmente contrária à lei, Deus envia seu próprio Filho, envia Jesus Cristo em semelhança de carne pecaminosa, não igual, obviamente, para poder condenar o nosso pecado na pessoa de Cristo. A Bíblia nos mostra, amigo ouvinte, que Jesus Cristo é a oferta pelo pecado. Cristo, sendo Deus, de acordo com João 1, 1-3, João 1, 14, que fala da encarnação dele, não é? E Colossenses 2,9, entre outros textos, Cristo é imortal, ele não poderia morrer. Mas, para isso ser possível, ele encarnou, assumiu uma forma humana. E essa mescla sobrenatural e incompreensível da natureza divina humana proporcionou que o ser divino humano, Cristo, morresse pelos nossos pecados. E assim, amigo ouvinte, a dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus, que era a nossa própria vida, essa dívida foi paga por Cristo. De acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Mas como Cristo morreu na cruz em nosso lugar, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é apresentado como o nosso sacrifício supremo, como o nosso substituto. É por isso que Cristo é o ser para o qual todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. Eu quero mostrar para você amanhã de que maneira o sistema ritual, o ritual do santuário terrestre, apontava para Cristo como o nosso Salvador e como o nosso sumo sacerdote. Nós vamos estudar sobre isso amanhã e eu espero contar mais uma vez com a sua companhia nesse estudo, tá bom? Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, para pecadores como você e eu, nada melhor do que sabermos que Deus nos ama ao ponto de ter morrido pelos nossos pecados. Deus ensinou esta verdade ao ser humano desde o princípio do mundo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus mostrou, por meio das peles de animais que Deus deu a eles, de acordo com Gênesis 3:21, que para eles viverem, um substituto deveria morrer no lugar de ambos. Tanto que em Gênesis 3, verso 15, Deus prometeu que o descendente da mulher, ou seja, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente Satanás quando Cristo morresse na cruz e fosse ressuscitado. Para Deus continuar ensinando a importância de nós termos um substituto e para elevar a nossa mente, a nossa fé, a nossa confiança nele, Deus instituiu também o sistema sacrificial no antigo santuário terrestre, no antigo santuário israelita. Cordeirinhos, pombinhos eram sacrificados para que os israelitas pudessem compreender que para eles viverem e serem perdoados, um substituto deveria morrer. E este recurso pedagógico usado por Deus foi muito importante, especialmente porque o povo havia sido escravizado no Egito por séculos e o povo estava desumanizado, insensível. Então Deus tinha que criar uma forma de sensibilizar este povo com as coisas de Deus, sensibilizar este povo duro para reconhecer que para eles viverem alguém deveria morrer. Deus tinha que sensibilizar o coração deste povo para que eles compreendessem que Deus os ama e quer salvá-los do pecado e da morte eterna. E por isso o sistema sacrificial foi instituído, para que eles pudessem expressar fé
num substituto para o perdão dos pecados deles. É por isso que o apóstolo João, em João 1,29, quando viu a Cristo, disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 5,12, ele disse também: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E em Apocalipse 13,8, novamente, Cristo é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, desde a eternidade. Deus planejou salvar o ser humano por meio do sacrifício dele mesmo. Todo o sistema ritual do santuário terrestre apontava para o sacrifício supremo que seria realizado por Jesus Cristo. E esse sacrifício é tão supremo que tornou a Jesus um sumo sacerdote, um sacerdote também supremo. Em Hebreus 7, 1 a 28, é dito que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, da linhagem de Arão. Porque Cristo pôde entrar no santuário celestial não com sangue de animais, como faziam os sacerdotes terrestres do antigo Israel. Cristo entrou no santuário com o seu próprio sangue, ou seja, ele mesmo havia se oferecido na cruz. Veja, amigo ouvinte, como é importante entendermos certos aspectos gerais do santuário terrestre. Porque com isso nós podemos entender que há um santuário celestial no qual Cristo ministra os benefícios da sua salvação a nosso favor. Se estudarmos mais a doutrina do santuário como revelada nas Escrituras, a nossa compreensão do plano de salvação será muito mais ampla. E amanhã eu quero mostrar para você um pouco mais acerca desta doutrina no livro de Hebreus, para você perceber mais uma vez que Cristo, após sua morte e ressurreição, não está de férias no céu, ele continua trabalhando em nosso favor. Espero a você no programa de amanhã. Um forte abraço. Até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Temos aprendido, amigo ouvinte, ao longo dessa semana, que Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, porque isso já foi apontado, já foi prefigurado, já foi ensinado em todo o ritual do antigo santuário nos dias dos israelitas. Hoje eu quero ver esta verdade bíblica de uma forma ainda mais clara com você no livro de Hebreus. Vou ler para você o que está em Hebreus capítulo 7, versos 24 a 27. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Aqui está falando de Cristo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. De uma maneira bem clara, o autor de Hebreus nos mostra que o sacerdote que ministrava no antigo santuário israelita, ele representava a Jesus Cristo. O sacerdócio terrestre representava o sacerdócio celestial de Cristo. E como que Cristo atua como sacerdote? Aqui, em Hebreus 7,25 diz, vivendo sempre para interceder por eles. O sacerdote era uma espécie de intercessor, porque ele ministrava a adoração entre o adorador e Deus. Cristo é o nosso grande intercessor que liga toda a humanidade pecadora a um Deus santo. Então, Hebreus faz questão de destacar que Cristo é o nosso sumo sacerdote para ensinar o seguinte,
que a presença de Cristo no santuário celestial é a certeza de que todo pecador tem acesso a Deus para pedir perdão, para orar, para pedir as coisas, ou seja, a presença de Cristo no santuário celestial é a mesma coisa que você e eu estarmos lá pessoalmente para pedirmos algo para Deus. E por quê? Porque Cristo entra lá, diz Hebreus 7, 24 a 27, não por meio de sacrifício de animais, mas por meio do seu próprio sacrifício. Como o sacrifício de Cristo é algo supremo, perfeito e foi aceito pela divindade, então Cristo pode perfeitamente representar o ser humano e interceder pelo ser humano no sentido não de pedir que Deus nos perdoe, mas de, por meio da sua presença, garantir que Deus é justo ao nos perdoar. O próprio Pai nos ama. Então Cristo é o nosso intercessor no sentido de ser o nosso representante. Não que o Pai nos acuse, mas por causa das acusações de Satanás. Ok? Então, Cristo, no santuário celestial, ele tem autoridade para perdoar nossos pecados. E esse mesmo Cristo, amigo ouvinte, que foi tão amoroso, foi tão compassivo, enquanto viveu neste mundo, curando os enfermos, os doentes, confortando as prostitutas, confortando os ladrões, dando a eles novas oportunidades, confortando a qualquer tipo de pecador, o mesmo Jesus amoroso e misericordioso está à nossa disposição hoje, está intercedendo no santuário celestial. Porque, de acordo com Hebreus 9, 11 a 15, é tão eficaz a morte de Cristo e a sua intercessão no santuário celestial que nós obtivemos uma eterna redenção, uma eterna salvação. Se você e eu não desistirmos de Cristo, seremos salvos em sua segunda vinda. Porque a presença de Cristo no santuário celestial é a certeza da vida eterna para o crente. Aproprie-se pela fé do sacrifício de Cristo. Pela fé, entre no lugar santíssimo do santuário celestial onde se encontra Cristo. Obtenha perdão pelos seus pecados e poder para você continuar lutando. Fique na paz de Cristo e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje eu quero mostrar a você, amigo ouvinte, que a presença de Cristo no santuário celestial como nosso sumo sacerdote é a certeza de que você e eu temos um intercessor para garantir o nosso perdão diante das acusações de Satanás e diante da acusação de nossa própria consciência corrompida pelo pecado. Quero começar lendo para você Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto nos mostra que Cristo se encontra no santuário celestial em nosso lugar. O que isso indica? Que Cristo, como nosso representante no santuário celestial, é a garantia de que pela fé você e eu podemos nos achegarmos ao santuário celestial, pedirmos misericórdia e socorro em ocasião oportuna e poderemos ter o nosso acesso livre e definitivo até esse santuário após a segunda vinda de Cristo. Além disso, Hebreus 6, 19 e 20 diz que Cristo é um sumo sacerdote superior. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. O que a Bíblia quer dizer quando afirma isso? Recorda você que os sacerdotes estabelecidos por Deus no Antigo Testamento eram da linhagem levítica, da linhagem de Arão. Só que antes deles existiu Melquisedeque, o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, de acordo com Gênesis 14, verso 20. Quando o autor compara Cristo a Melquisedeque, ele quis dizer que Cristo é de uma superioridade tão grande
que a superioridade do seu sacerdócio ultrapassa a superioridade de Abrão, que era visto como grande sacerdote, sumo sacerdote entre o povo de Israel. Então o autor de Hebreus utiliza-se da linguagem do Antigo Testamento para mostrar ao seu leitor que Cristo não é qualquer sumo sacerdote, ele é muito mais do que um sacerdote humano. Cristo é um ser divino humano. E a presença de Cristo no santuário celestial como nosso representante é o mesmo que você e eu estarmos diante de Deus para pedirmos alguma coisa, amigo ouvinte. Tamanha é a eficácia do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Mesmo que você e eu sejamos cristãos e tenhamos aceito a Cristo como nosso Salvador pessoal, nós cometemos pecados ainda. Óbvio, nós não temos mais aquele estilo de vida pecaminoso de antes. Nós não somos mais os pecadeiros de antes, mas ainda somos pecadores. É por isso que nós precisamos também de um sumo sacerdote no céu como Cristo, para que quando errarmos, pela fé, nos acheguemos diante de Deus Pai, no lugar santíssimo do santuário celestial, e peçamos o perdão a Ele. Ao pedirmos o perdão a Deus, Ele nos concede, porque tendo a Cristo como nosso representante diante desse santuário celestial, no lugar santíssimo, isso garante que Deus vai fornecer o perdão aos nossos pecados quando nós os confessamos de coração. São os méritos e a presença de Cristo que garantem a sua e a minha vitória. É isso o que a doutrina do santuário celestial, entre outras coisas, quer nos ensinar. Amanhã veremos que, como sumo sacerdote, Cristo não é somente intercessor. Ele tem mais uma função acumulada, diríamos assim. Você quer saber qual é esta função? Então não perca o nosso próximo programa. Fique com Deus e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Cristo, além de ser o nosso intercessor, como sumo sacerdote, ele acumula uma outra função. É muito interessante você entender isso, para que você compreenda que o ministério de Cristo é algo muito amplo e é ao nosso favor. O livro de Hebreus nos mostra que o santuário terrestre que existia nos dias israelitas e também depois era um modelo do santuário celestial. Isso indica que, para entendermos algo do ministério de Cristo no santuário celestial, devemos estudar algo do santuário terrestre. Por exemplo, no santuário terrestre haviam 2 compartimentos, um chamado de lugar santo e outro chamado de lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote entrava diariamente. No lugar santíssimo, ele entrava uma vez ao ano. A fase correspondente ao lugar santo do santuário terrestre se cumpriu na morte e ressurreição de Cristo. E a fase que corresponde ao lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava somente uma vez ao ano, isto corresponde ao dia do juízo inaugurado por Cristo no santuário celestial. Como que nós podemos saber disso? Como podemos ver este paralelo? Vou lhe ajudar. Em primeiro lugar, Hebreus 8:5 diz que o santuário terrestre era a figura e sombra das coisas celestes. No santuário terrestre tinha um dia especial chamado Dia da Expiação e ocorria uma vez ao ano. Neste dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a limpeza ou purificação do santuário. Como o sacerdote, todos os dias, fazia aquele ritual de sacrifícios e jogava um pouquinho do sangue do animal sacrificado para a cortina do santuário terrestre, uma vez ao ano tinha que ser feita uma limpeza por causa do odor do sangue, obviamente, ali dentro do santuário. Uma vez ao ano, no chamado Dia da Expiação, ou Dia do Perdão, ou Dia do Juízo, era feita uma limpeza no santuário terrestre.
E o povo entendia o dia da expiação, que é mencionado em Levítico 11, o povo entendia aquilo como um dia de juízo, onde Deus iria absolvê-los de todos os pecados deles. Eles já tinham sido perdoados por meio dos sacrifícios, mas uma absolvição final se tornava necessária para aqueles que realmente tinham se arrependido ao longo do ano. Esse dia da expiação, ele equivale ao dia do juízo. Ele equivale a uma fase do juízo que ocorre antes da volta de Jesus, que é a fase pré-advento. Em João 5,22 é dito que Cristo é o nosso juiz, amigo ouvinte. Então, como sumo sacerdote, para cumprir o ritual que existia no dia da expiação no lugar santíssimo, Cristo hoje ministra no lugar santíssimo do santuário celestial como nosso juiz. É bem interessante você perceber os paralelos que existem entre alguns capítulos bíblicos para você entender que o dia da expiação, em Levítico 16, equivale ao juízo pré-advento. É muito importante você entender que a entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo uma vez ao ano representa a entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial para prover não só o perdão dos nossos pecados, mas para dar início a uma obra de juízo. E amanhã, como complemento, eu quero dar a você esses capítulos, esses textos bíblicos que vão ajudar a você a ver este paralelo, para você entender esta dupla função de Cristo, intercessor e juiz. É isto que a doutrina do santuário celestial quer nos ensinar, entre outras coisas. Aguardo você então no programa de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem eu expliquei para você que o dia da expiação em Levítico 16 equivale a um dia de juízo e que por isso, assim como no dia da expiação o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário para fazer a limpeza, Cristo no dia da expiação entra no lugar santíssimo do santuário celestial para fazer, diríamos assim, a limpeza do santuário celestial. Você pode se perguntar, mas que heresia é essa? Por que o santuário celestial precisa ser purificado? Vou ler Hebreus 9:23 para você entender isso. Vou ler na nova versão transformadora que diz: assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Claramente, Hebreus 9:23 afirma que assim como o santuário terrestre precisava de uma purificação, o santuário celestial precisa de uma purificação. Você pode pensar, mas do que o santuário celestial está sujo? Primeiramente, leia Hebreus 9:23 para você perceber esta verdade. A diferença é que enquanto o santuário terrestre era purificado com sangue de animais, o santuário celestial é purificado com a presença, o sangue de Jesus Cristo. Agora, a verdade é clara. O santuário celestial precisa ser purificado. E o que é isso? Se você estudar Levítico 16, com Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, versos 25 e 26, e Daniel 8:14 e Hebreus 9:23, você vai chegar à seguinte conclusão: a purificação do santuário celestial é o início de uma obra de juízo. Levítico 16, o dia da expiação em Levítico 16 era visto como um dia de juízo pelo povo.
Daniel 7, versos 9, 10, 25 e 26 mostram um juízo pré-advento. Daniel 8,14 fala: e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse santuário não é o terrestre, é o celestial, porque Hebreus 9:23 diz que as coisas celestiais precisam ser purificadas com sacrifícios superiores. A profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, quando estudada juntamente com Daniel 9, nos ensina uma importantíssima verdade, amigo ouvinte, que o dia da expiação em Levítico 16 equivale à purificação do santuário celestial e equivale ao juízo pré-advento. As três coisas são correspondentes. Deus fala da mesma coisa, só que em termos diferentes. O dia da expiação equivale à purificação do santuário celestial, de acordo com Daniel 8,14 e Hebreus 9:23, e equivale ao juízo pré-advento, de acordo com Daniel versos 7, 9 e 10, e versos 25 e 26. Então, o que o ritual do santuário terrestre no dia da expiação nos ensina é o seguinte: que Cristo, além de ser o nosso intercessor, ele é o nosso juiz. E olha que excelente notícia, amigo ouvinte. Se de acordo com 1 João 2, 1 e 2, Cristo é o nosso advogado e ao mesmo tempo ele é o nosso juiz, como diz João 5:22, como vamos perder a causa se o nosso juiz é o nosso advogado de defesa? Você percebeu quanto a doutrina do santuário celestial é importante? A doutrina do santuário, que nos apresenta Cristo como sumo sacerdote, nos ensina que o nosso advogado de defesa é ao mesmo tempo o nosso juiz. E, amigo ouvinte, só perderá a salvação quem quiser, pois se o único ser que pode nos condenar é o nosso advogado, só perderemos a causa se desistirmos de Jesus. Portanto, quando você ouvir um crítico falar mal da doutrina do santuário, ou dizer que a doutrina do juízo pré-advento tira a certeza da salvação do crente, saiba que esse crítico não sabe o que ele está dizendo. Ele nunca estudou a teologia do santuário, porque se ele estudasse a teologia do santuário, ele veria que a doutrina do santuário ela é focada em Cristo e apresenta a Cristo com uma dupla função para beneficiar o ser humano e garantir a salvação eterna do ser humano. Muito obrigado por você ter acompanhado Lições da Bíblia desta semana. Foi uma satisfação ter estado aqui com você. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.